Após uma guerra sangrenta entre os Cullen e os Volturi, a qual muitas mortes puderam ser sentidas pelo público no filme Amanhecer Parte 2, vindas de uma visão passada por Alice a Aro, fizeram com que eles recuassem para uma próxima batalha no futuro. Porém, esta batalha aconteceu somente pelo nascimento de Renesmee e sua tipagem vampírica ainda desconhecida pelo clã que dita as leis no mundo vampírico. Dois personagens entram nesse julgamento como testemunhas do indício de um ser híbrido em Crepúsculo, e agora não somente Renesmee, mas Naruel. Porém, ele está acompanhado de uma moça que é a porta-voz de toda a vida do híbrido, a qual iremos refletir e abordar sua intrigante história na trama que foi revelada pela autora Stephenie Meyer. Bem-vindos à história de... Pera, vamos usar sua primeira fala no livro Amanhecer. Olá, imortais! No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma personagem fascinante da saga Crepúsculo, a história de Ulen. 1800, região Araucânia, entre Argentina e Chile. Os índios são seres humanos que habitavam as terras anglo- e sul-americanas muito antes de impérios como Espanha, Portugal, França e Grã-Bretanha acharem este território, tomá-los e urbanizarem cada pedaço da América. E uma dessas tribos, ao sul do continente americano, foram guerreiros ao resistirem sobre investidas dos conquistadores espanhóis na Guerra de Arauco, que durou quase 3 séculos. Este povo bravo e resistente era a tribo conhecida como Mapuches. E a história de nossa personagem começa em meados de 1800, antes de se tornar uma vampira. Ulen era membro da tribo Mapuche, que se concentrava entre a parte central e sul do Chile e sul da Argentina, na parte sul-americana conhecida como região Araucânia. O nascimento e a adolescência. Seu nascimento foi mais ou menos em 1830, nesta localidade que acabamos de falar, e convivia com sua família na tribo, principalmente com sua irmã chamada Parry. E eram muito próximas, chegando a ser confidentes uma da outra, e todos a consideravam como se fossem gêmeas, em muitos aspectos, já que a diferença de idade das duas era de 1 ano apenas, mas com pouquíssimas diferenças, pois de um lado, Parry era considerada bela e formosa, e Ulen era a irmã forte e competente. Já em sua juventude, Ulen percebeu algumas mudanças no comportamento de Parry, que estava estranha ao não lhe contar o que estava acontecendo, e por serem próximas, Ulen soube imediatamente quando algo mudou na vida de Parry, que escondeu seu envolvimento com Joan, já que era um vampiro, e pediu segredo a Parry, e ela, como uma boa mulher apaixonada, se recusou a responder às perguntas de Ulen sobre este caso. Lembra que o povo considerava Ulen a mais competente entre as duas? Poderíamos facilmente adicionar mais um adjetivo, já que ela era muito esperta e, com o passar do tempo, Ulen viu as marcas na pele de Parry e conseguiu deduzir quase tudo o que havia acontecido. Em sua tribo havia uma lenda de um lobisomem sugador de sangue, e Ulen tinha certeza de que o amante de Parry era esta fera e suplicava para ela se afastar dele. Porém, Parry se recusou a acreditar nisso, recusou-se a afastar de seu amado Joan. Mas como sabemos, essa situação não durou muito tempo. Menos de 1 mês depois, Parry percebeu que estava grávida e contou a Joan, que ficou muito contente. Ele disse que precisava se afastar, mas que retornaria em breve, e insistiu para que ela se escondesse até que o bebê nascesse. Ambos sabiam que ela correria grande perigo se a verdade fosse descoberta. Bom, pessoal, eu já contei a história de Joan aqui no canal, e para quem não viu nessa parte, por ele já ter acompanhado a gestação de outro filho, simplesmente para estudo, pois se achava um cientista, então por puro tédio não queria ver tudo de novo. Só deixou de sobreaviso uma de suas filhas para pegar o bebê e cuidar depois de seu nascimento, e que ele encontraria eles depois. E se você quiser saber a história completa, vou deixar na descrição do link do vídeo. Confere lá depois, tá bom? Continuando, Joan só estava realmente preocupado com a segurança da criança. E foi aí que Parry pediu ajuda à sua irmã Ulen, pois sabia que seu povo, inclusive seus pais, insistiriam na morte da criança, mesmo que isso significasse também a morte de Parry. Então elas fugiram. Como Ulen sempre foi boa em caça e muito protetora, elas viviam bem sozinhas. O apetite de Parry por sangue e carne crua confirmou o receio de Ulen
com relação à criança que ela esperava. Mas, novamente, pai se negou a ouvir qualquer crítica que citasse seu amante e muito menos ao filho que estava para nascer. Mesmo quando o feto ficou bastante forte a ponto de quebrar seus ossos, pai o amou e fez a irmã prometer que o protegeria caso ela não sobrevivesse. E ela escolheu para o bebê o nome Naruel, como o jaguar, por causa de sua força física. Bom, nesse caso eu acho que foi mais certeira que Bella sobre o sexo do bebê. O nascimento de um híbrido e uma nova vampira. Chegada a hora de Naruel nascer, confirmou-se aquilo que todos esperavam sobre a gestação de pai. Ela não aguentou o parto de seu filho e faleceu logo em seguida. Willem, que havia jurado cuidar da criança, cumpriu a promessa feita à irmã, apesar do que sentia naquele momento. Só que, ao tentar tirá-lo do corpo de pai, o bebê a mordeu, e aí começou a dor da transformação, que num instante a dominou e a incapacitou imediatamente. Ainda que com pouca força, conseguiu se arrastar alguns metros para longe de pai e do bebê, antes de cair inconsciente. Não dá para saber quanto tempo ela ficou desacordada, mas quando se recuperou, Willem encontrou o menino encolhido a seu lado, dormindo, deixando-a sem entender como um recém-nascido poderia ter rastejado, mesmo que fosse uma distância tão pequena. Assim que Naruel acordou, ela compreendeu que o sobrinho era espantosamente desenvolvido e capaz. Ela estava dividida, pois não queria amá-lo. O culpava de certa forma pela morte da irmã, mas vendo em Naruel um ser adorável e encantador, lembrando um pouco sua irmã pai. Um dado interessante para termos conhecimento é que esta transformação só ocorreu quando ela estava na faixa etária entre os 17 e 20 anos. Não sabemos ao certo segundo a fonte da própria autora. Uma nova vida para Willem. O apetite de Willem se modificou, mas não sua capacidade para a caça. Como recém-criada, ela se tornou um terror para a região, e várias tribos se mudaram, buscando fugir do novo demônio da floresta. Willem caçou para Naruel até que ele fosse capaz de fazê-lo sozinho. Willem e Naruel não sabiam que alguém ia visitá-los naquela primeira semana depois do nascimento de Naruel. Consciente de que pai não poderia sobreviver ao parto, Joan mandou a filha mais velha, Serena, ir buscar a criança e cuidar dela até que o híbrido tivesse idade para viver sozinho. Porém, ele mesmo não queria ter que se preocupar com o filho. Serena encontrou Naruel conforme as instruções recebidas, mas não soube o que fazer ao descobrir a existência de Willem. Mas de uma coisa ela tinha certeza, que não devia enfrentar um vampiro transformado, e imaginou que Willem fosse a mãe do menino, embora nem imaginasse como a transformação poderia ter acontecido. Então voltou para levar as informações a seu pai, Joan, mas não conseguiu encontrá-lo por alguns anos, e assim que ouviu a notícia inesperada, ele foi encontrar Naruel pessoalmente, sendo o primeiro contato entre pai e filho, e também Willem, conhecendo agora o homem que sua irmã amava. Joan ficou eufórico por ter um filho, porque todas as outras eram meninas, animado e intrigado com a capacidade de Naruel de criar um vampiro, e rapidamente quis unir forças com ele, sem demonstrar interesse por pai, fazendo com que essa total ausência de preocupação e interesse com sua mãe fez tanto o filho quanto Willem o considerarem como inimigo. Entretanto, Willem ficou satisfeita quando o sobrinho não demonstrou interesse pelo pai e o mandou embora. Sempre que Joan os visita, Willem é cortês, mas dura com o pai de Naruel. O amor familiar entre tia e sobrinho. Ao longo dos anos, Willem aprendeu a amar e proteger Naruel, mesmo que inicialmente o responsabilizasse pela morte de sua irmã, rejeitando as tentativas de Serena, meia-irmã mais velha do sobrinho, de tomar conta dele. A presença de Willem trouxe conforto e histórias maravilhosas para que seu sobrinho conhecesse sua mãe, que faleceu ao dar à luz. Apesar das tentativas de seu pai, Joan, de convencer Naruel a se juntar a ele e suas meia-irmãs, Naruel recusou-se a abandonar Willem, que considerava sua família, pois não se identificava com o estilo de vida de seu pai, e tendo encontrado seu lar com ela. A história de Willem é repleta de emoção, amor e sacrifício. Ela desempenha um papel importante na proteção de Naruel e na construção de um vínculo familiar forte. Sua determinação e força são admiráveis para que ele seja uma peça importante na trama do universo de Crepúsculo. Willem em Amanhecer. Continuando o nosso tema sobre Willem, vamos falar sobre sua participação no livro Amanhecer e como isso é retratado na adaptação cinematográfica.
Vamos começar pelo livro Amanhecer. Nele, William é procurada por Katiri, que é a terceira componente do clã amazônico, Alice Cullen e Jasper Haley, na América do Sul. Alice explica a William e Nahuel sobre a crise enfrentada pela família Cullen e a necessidade de sua ajuda, compreendendo a importância do momento. William concorda em acompanhá-los até Forks. Em Forks, William e Nahuel testemunham perante os Volturi para provar que Renesmee, outra híbrida, meio humana e meio vampira, não representa uma ameaça ao mundo dos vampiros. Durante um encontro com os Volturi, William compartilha sua história antes que Aro comece a questionar Nahuel. Após a partida dos Volturi, William fica para trás com seu sobrinho durante a celebração e é uma das últimas a sair. Esperava-se que ela e Nahuel se juntassem ao clã das Amazonas, mas elas decidiram partir antes. Já na adaptação cinematográfica de Amanhecer, William não tem falas e é Nahuel quem apresenta seu testemunho durante um encontro com os Volturi. A participação de William em Amanhecer, neste momento crucial da história, destaca sua coragem e dedicação em apoiar a família Cullen. Ela desempenha um papel fundamental na demonstração de que híbridos, como Renesmee, não representam uma ameaça, ajudando a evitar um confronto violento com os Volturi. No filme Amanhecer Parte 2, ela é interpretada pela atriz Marisa Kim, e sua história, mesmo que cheia de alto e baixo, comprovam o seu amor por laços familiares, seja a sua ou a dos Cullen, e traçando um mundo novo que talvez muitos de nós nem conhecíamos, sobre a única vampira conhecida que foi transformada por um híbrido, ou seja, meio humano, meio vampiro. E essa foi a história de William. E aí, o que vocês acharam da história de William? Essa história nós amamos fazer e ainda trouxe um monte de informações. Imagina a história do aniversariante do mês, Edward Cullen. Isso mesmo, dia 20 de junho teremos a história de Edward Cullen, aqui no canal. Se você gosta de Crepúsculo ou outros romances sobrenaturais, inscreva-se se não é inscrito. E se for, deixe seu like, ok? Quero ver os seus comentários sobre a William. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.